Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos agora no nosso terceiro módulo da nossa disciplina de informática básica no curso de pedagogia, e esse módulo ele fala exclusivamente do editor de texto. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o Word 2007, né? Acaba que o tempo ele é um pouco curto para nós e até um pouco desnecessário você ficar falando a mesma coisa usando ferramentas diferentes. Então eu poderia estar falando aqui sobre o Write, que é o editor de texto do Linux, né? Mas aí não é o caso. Então, para a gente tentar ser um pouco mais breve, né? Visto que vocês estão com muitas tarefas ali no dia a dia, então a gente vai nesse sentido de trabalhar o Word, né? Mostrando um pouquinho dele. E de antemão, pessoal, eu já deixo aqui o seguinte recado, né? Como essa é uma disciplina de nivelamento, ou seja, quem não tem conhecimento de informática básica, que passe a ter uma mínima noção, porque isso a gente trabalha no nosso dia a dia. Você como professor, até você na sua vivência, no seu dia a dia, você trabalha com os Windows, os sistemas operacionais, que foi o que a gente viu no módulo passado, com um editor de texto, muito provavelmente com um editor de planilhas, que é o que a gente vai ver, um editor de apresentação, que é o que a gente vai ver no módulo seguinte, e por aí afora. Então, quem já tem esse conhecimento, pessoal, quem já mexe com isso, já tem uma certa facilidade, de certa forma, se ele fizer a atividade, ele já está ok. Então, assim, acaba que a gente deixa um vídeo muito explicativo, muito básico, realmente para quem não sabe mexer, muito cru no assunto, não conhece nada do Word. Se você já conhece, não tem necessidade de ficar vendo o vídeo e tal. Você olha ali os slides. Se conseguir fazer a atividade, beleza, você já está naquele nível que a gente espera que todos tenham, um nível mínimo de aprendizado em relação ao uso dessa ferramenta. Tá ok? Então, qual que é o objetivo? Simples e puro, empregar o editor de texto Word 2007. Bom, o que a gente vai entender? A gente vai conhecer nessa unidade uma das categorias de programas mais conhecidas e utilizadas em todo o mundo, a dos editores de textos. Programas que estimulam a produção de trabalhos escritos, dada a sua facilidade de uso, a sua riqueza de opções para manipulação de textos. Então, pessoal, de fato, esse editor de texto, ele é um programa assim, muito rico em recursos. Eu mesmo não conheço todos. Eu utilizo aqueles que eu uso no meu dia a dia, mas tem uma série de recursos que a gente não utiliza, que eu mesmo não sei. Então, assim, nós estamos diante de um facilitador para a nossa vida, e com muitos recursos. Eu fico imaginando, há algum tempo atrás, 20 anos atrás, por aí, que as pessoas não tinham tanto acesso ainda aos computadores, o uso de máquinas de escrever, se você precisava fazer um texto, fazer alguma carta, alguma coisa assim, era tudo feito à mão ou numa máquina de escrever, datilografado, a complexidade que era. E hoje a gente tem tantos recursos aí computacionais que nos ajudam. Então, basicamente, essa aula gira em torno disso, igual eu já falei, a gente vai utilizar o Word 2007. As outras versões, pessoal, nós temos versões anteriores e temos versões posteriores, 2010, 2016. O que muda? Muda um ou outro recurso que é adicionado e a localização das ferramentas. Então, basicamente, se você aprende o 2007, você vai conseguir mexer nos outros, às vezes acrescentando uma outra ferramenta que não tem no 2007 ou localizando em alguma disposição errada, diferente, perdão. Às vezes uma ferramenta está aqui, agora ela passa a estar lá em outra aba, outro local. Então, basicamente é isso. Bom, então para a gente iniciar, eu vou mostrar para vocês aonde que nós vamos para poder iniciar o Word. Só que antes eu queria só mostrar essa tela aqui para vocês, a tela inicial. O que nós entendemos então dessa tela inicial? Aqui do lado, nós temos as réguas, aqui e aqui em cima, as réguas que medem para nós as distâncias, de formatação. Então aqui eu sei, o espaçamento dos parágrafos, aonde que começa e aonde que termina. Depois mais para dentro a gente vai ver como é que eu faço para configurar isso aí na mão. Aqui em cima, pessoal, eu tenho a minha barra de menus, que são as minhas abas. Ou seja, dentro de cada uma dessas abinhas aqui, nós temos o quê? Nós temos uma série de ferramentas que nos auxiliam no nosso trabalho do dia a dia. Aqui embaixo, eu tenho uma barra de status.
onde ela vai falar para mim alguns status que estão acontecendo, algumas ferramentas ativas, se está a folha inteira, o zoom e por aí afora. Aqui dentro das barrinhas aqui, ó, eu tenho as minhas barras de formatação. Dentro dessa minha aba, início, depois a gente vai conhecer cada abinha. Eu tenho a barra de títulos, que é onde está o meu título. O maximizar, minimizar e fechar, que está bem na direita aqui. Eu tenho a minha barra de rolagem, que rola o meu texto para cima e para baixo. E principalmente, pessoal, aqui onde pensa esse formato de uma folha, é a minha área de trabalho. É aqui onde tudo acontece. Então é como se eu estivesse de frente para uma folha e estivesse escrevendo nessa folha. Então vamos lá para a gente abrir o programa para ver como é que ele funciona. Então só voltando aqui, ó, na minha área de trabalho. Ó, eu venho no meu botão iniciar, esse botãozinho aqui embaixo aqui do símbolo do Windows. E aí eu venho aqui, ó, Microsoft Word. No meu caso é o 2010, apesar de a gente estar falando 2007, o meu é o 2010. Não há muita diferença não. A gente vai perceber que eu consigo localizar todos os elementos que eu havia falado aqui. Ó, aqui eu tenho a minha barra de status, aqui embaixo, perdão. Ó, eu tenho a minha barra de menus, tá vendo? Cada abinha aqui eu vou estar explicando mais à frente, cada uma delas aqui rapidinho. Eu tenho a minha barra de títulos, o maximizar e minimizar, a minha barra de rolagem e as minhas réguas, ó, nas laterais. E aqui eu tenho, então, a minha área de trabalho. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é abrir um arquivo aqui, ó, vindo nessa primeira abinha arquivo. E nessa opção eu tenho a opção de abrir um arquivo novo, que é exatamente esse que eu fiz, ó, um arquivo em branco. Eu venho aqui em criar e aí eu venho então para essa telinha que eu já estava, né, que é a tela onde eu tenho que começar um arquivo do zero. E eu tenho a opção também, pessoal, de abrir um arquivo existente, ou seja, eu posso começar um arquivo do zero, como eu posso também abrir um outro arquivo meu e começar a utilizá-lo. Então aqui, né, na mesma abinha, eu posso vir aqui, ó, recentes, ou simplesmente abrir, e eu vou selecionar então aquele arquivo ao qual eu estou procurando. Então vou achar um arquivo aqui, por exemplo, da faculdade. Ó. E aí a gente abre então um arquivo novo, tá ok? Então beleza, deixa eu fechá-lo aqui. E aí, pessoal, eu tenho, primeira coisa que eu faço, primeira dica que eu deixo aqui para vocês é o salvar. Sempre quando você for começar a fazer um trabalho, já salva ele, porque qualquer problema que você tiver, você consegue então recuperar esse arquivo ou abrir ele se ele estiver salvo, a partir do momento que você salvou ele. Então você vem aqui, abinha salvar, que é aquele disquetezinho, eu seleciono o local onde que eu quero salvar, tá vendo? Ó, posso vir navegando por aqui, eu posso navegar pelas laterais aqui, e com isso eu consigo salvar aonde eu quero salvar. E aqui embaixo, ó, nome do arquivo, eu coloco o nome do meu arquivo. Então, qualquer coisa que eu quiser colocar aqui como nome, e clico em salvar. Tá ok? Então, a primeira coisa é isso, é salvar o documento. E eu posso criar uma outra versão que é com a opção salvar como. No mesmo local, arquivo, salvar como, e aí eu posso então, com esse mesmo arquivo, eu posso salvar ele com outro nome e fazer alterações sem afetar aquela primeira versão. Beleza, pessoal? Então tá ok. E agora, pessoal, falando exclusivamente das abas, né? Então vamos conhecer cada aba que a gente tem de ferramentas aqui, onde eu consigo então trabalhar com o meu editor de texto. Repare que a primeira abinha aqui, ó, ela é a aba página inicial. E por que página inicial? Porque ela tem as principais ferramentas iniciais para a execução de um trabalho ou para se iniciar um trabalho, vamos assim falar, né? um texto novo. Então eu tenho as opções aqui, ó, de formatar aqui a minha fonte, tá vendo? Ó, Times New Roman, Arial, Calibre, Cambria, a que eu quiser. Então posso escolher Times New Roman, por exemplo. Aqui eu tenho o formato do tamanho da minha fonte, né? Normalmente tamanho 12 é um texto que a gente utiliza muito. Aqui do lado eu tenho opções de todas as letras, né? De aumentar, perdão, a fonte, diminuir a fonte. Eu tenho essa opção aqui de todas as maiúsculas, todas as minúsculas, e eu tenho apagar formatação. Aqui, ó, eu tenho negrito, itálico, sublinhado e aquelas letrinhas subscrito e sobrescrito.
né? E aqui eu posso mudar a minha cor da minha fonte, ou seja, eu posso mudar, ó, posso colocar a minha letra da cor que eu quiser. Passando um pouquinho mais aqui para o lado, eu tenho os meus marcadores, que eu tanto posso utilizar esses marcadores, né, pontinho, bolinha aberta, esse aqui, entre outros. Eu posso definir como números os meus marcadores, ó, tá vendo? Com números, com letras, tá vendo? E aqui eu posso definir parágrafos e tudo mais. Então essa aqui é a primeira abinha onde eu tenho várias ferramentas de configuração inicial. A segunda abinha, pessoal, é aquela aba, né, que a gente fala de inserção. Ou seja, se eu quero inserir algo no meu texto, né, a primeira página é de configuração inicial. A segunda abinha é a de inserção. Ou seja, então eu posso inserir quebra de página, eu posso inserir tabelas, ó, só eu clicar aqui e selecionar o tamanho da tabela que eu quiser. Tá vendo? Eu posso inserir imagens, só clicar aqui, selecionar uma imagem, por exemplo, e colocá-la no meu texto. Ó. Eu posso inserir, perdão, fui errado aqui, ó. Posso inserir clip arts, que são pequenos textos já pré-formatados que estão aqui, só a gente selecionar, né, quais que eu quero. Eu posso inserir formas, ó, várias formas que eu posso inserir no meu texto, tá vendo? Vou pôr um exemplo de um triângulo, ó, e por aí afora. Eu posso inserir Smart Art, gráficos, links, cabeçalho, rodapé, número de página, caixa de texto. Então depois Word Arts, né, que são letrinhas personalizadas, ó. Então, assim, nós temos vários recursos de inserção, igual eu falei para vocês no início. É um software muito completo. Eu posso inserir equações, ó, montar equações para inserir. Eu posso inserir símbolos, dentre os mais variados símbolos matemáticos, gregos, letras, enfim, não, mas tem muitos. Depois só você pesquisar aqui que você acha uma série de símbolos. Terceira abinha é a aba de layout. Então a primeira é as configurações iniciais, a segunda é uma aba de inserção, onde eu insiro vários recursos dentro do meu texto. A terceira são layouts, ou seja, eu vou configurar toda a minha página. Então eu configuro desde fontes, cores, temas, margens, tá vendo aqui, ó, as margens que a gente trabalha para poder definir as normas da BNT estão todas aqui. Orientação da página, se é retrato, se é paisagem, né? Retrato é ela em pé, paisagem é ela deitada. O tamanho da minha folha, ó, se eu quero carta A4, A3, enfim, o tamanho da folha que eu quiser. Dividir em colunas, olha, eu posso dividir o meu texto em colunas, e aí acontece isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele está dividido em duas colunas. E aí, ao final, a hora que eu chegar lá embaixo, ele vem para a segunda coluna. Vai demorar muito se eu for fazer isso aqui. Eu posso inserir quebras, números de linhas, marcas d'água, cor da página, bordas, recuo de margem, espaçamento. Então, assim, aqui é parte de configuração de layout. Layout é o quê? É a aparência. Como é que ele vai ficar, né, a minha folha, o meu texto. Aí eu tenho uma quarta abinha, onde eu tenho referências. E aqui já é um pouco menos utilizadas. Por quê? Porque eu posso inserir notas ao fim, próximos a rodapé, sumários, índices e ilustrações. Então, assim, aqui é uma parte pouco usada, posso assim falar, porque é uma parte mais complexa. Mas quem tiver interesse, depois pode vir aqui, né, que ele faz esses recursos de inserção, que eu volto a repetir, as pessoas pouco utilizam, mas são recursos que estão aqui, quem quiser utilizar, pode utilizar. Nós temos as partes aqui de correspondência, né? Quando você quer criar etiquetas, envelopes, mala direta para vários destinatários. Então você cria carta e envia para vários destinatários. Na parte de revisão, pessoal, nós temos uma revisão ortográfica e gramática, onde você consegue fazer uma revisão de acordo com as normas brasileiras aí, né, de ortografia e gramática. Então é muito bom, né? Às vezes você está escrevendo um texto formal, e não só formal, né? Até mesmo informal, você tem algum interesse ali que esse texto fique correto, né? Então a gente vai ali e você consegue fazer então uma verificação, você consegue verificar sinônimos de palavras, né, dentro do dicionário, fazer tradução, inserir comentários. Então aqui também é uma abinha bem bacana e até de certa forma pouco utilizada. Na abinha de exibição é aquilo que vai ser exibido na hora de mostrar. Então eu tenho layouts de impressão, né, para poder imprimir a folha. Uma coisa é aquilo que a gente está vendo, outra coisa é aquilo que a gente vai imprimir.
Eu tenho zooms de página, eu posso inserir as réguas, as linhas de grade para poder me orientar, tá vendo? Ó? Painel de navegação aqui na minha lateral, várias coisas que eu posso estar inserindo, uma página, 2 páginas, largura. Então aqui é a parte de exibição. E por fim, essa ferramenta que eu não vou falar, mas não é todos que tem, mas é transformar esse meu texto em PDF. Ou seja, eu faço esse meu texto em Word e eu quero passar ele para as pessoas sem que as pessoas consigam alterá-lo. Então eu insiro um PDF, eu transformo ele em PDF. Para quê? Para que ele possa ficar ali, né, sem ser mexido, sem as pessoas alterarem. Bom, pessoal, a princípio, a quantidade de ferramentas é essa. Quem tiver com alguma dúvida, dê uma passada lá nos slides, né? Lá explica passo a passo várias coisas, que aqui a gente ficaria muito tempo e ficaria um vídeo muito complicado, muito chatinho de ficar assistindo, porque ele iria demorar, a gente ficar muito estendido, explicando cada ferramenta, faz isso, clica aqui. Então, se você ler lá no slide, quem tem alguma dúvida, né, com certeza vai sanar essas dúvidas. Lá eu também explico algumas ferramentas que eu não falei aqui especificamente. E se caso você tiver alguma dúvida, pessoal, né, em relação ao trabalho que tem que ser desenvolvido, a tarefa do módulo, é só você deixar a mensagem aqui que eu procuro responder o mais rápido possível. Tá ok? Espero ter esclarecido, ter mostrado esse software que é riquíssimo, e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Grande abraço e bom módulo.